Fala, meus guerreiros, bora lá responder as questões do nosso simulado de teorias, tá? Teorias é um assunto que com certeza vai cair para vocês, então prestem atenção. Bora lá, pessoal. Primeira questão. Uma das mais importantes teorias do conflito surgiu nos Estados Unidos no ano de 1960 e seus principais expoentes foram Erving Goffman e Howard Becker. Trata-se da teoria do conflito. A gente já sabe que são duas, né? Lembra do macete? Casa em consenso, nunca entra em conflito. EM em conflito, teoria do etiquetamento social, também chamada de labeling approach, ou teoria crítica, ou também chamada de marxista. Entre essas duas, qual foi a que surgiu nos Estados Unidos em 1960 e que tem como principais expoentes Erving Goffman e Howard Becker? Teoria do labeling approach, tá, pessoal? Tem que memorizar os autores de cada teoria, porque tem questão de prova que gosta de pedir os autores, tá? Então, a teoria do labeling approach, também chamada teoria do etiquetamento social, aquela que fala que o Estado, ele cria quem ele quer que seja criminoso, que ele bota uma plaquinha ali nas pessoas que tratam elas como criminosas porque quer que elas sejam criminosas. É a teoria do etiquetamento social, ou também chamado de labeling approach. Pode vir na prova com os dois nomes. Alfabeto letra A teoria do labeling approach, também chamada de etiquetamento, rotulação ou reação social, foi criada em 1960 com combate às estigmatizações de criminosos pela própria sociedade e tem como principais autores Erving Goffman e Howard Becker. Questão 2, pessoal. A avaliação do espaço urbano é essencialmente importante para a compreensão das ondas e distribuição geográfica e da correspondente produção das condutas desviantes. Esse postulado é fundamental para a compreensão da corrente do pensamento, conhecida na literatura criminológica como, pessoal, qual é a teoria que eu falei para vocês que se falar de espaço urbano, de cidade, é para você lembrar? Aqui tem o nome de cidade, Escola de Chicago. Pessoal, a Escola de Chicago é aquela que fala sobre a questão do crescimento urbano, que ela tem dentro da Escola de Chicago a teoria espacial, que se tivesse aqui como teoria espacial também estaria certa, porque fala do quê? Fala de espaço urbano. Urbano é o quê? A cidade. Não falou de cidade, você lembra da que vem o nome de cidade, Escola de Chicago, letra B. A Escola de Chicago se tornou de fundamental importância para o estudo da criminalidade urbana. As teorias estabelecidas por seus seguidores sociólogos durante aquele período influenciaram estudos urbanos sobre o crime e mais tarde seriam conduzidos para os Estados Unidos e para a Inglaterra. As principais teorias dentro da Escola de Chicago é a teoria ecológica, que fala sobre a desorganização social, a teoria espacial, a teoria da tolerância zero, a teoria das janelas quebradas e a teoria dos testículos quebrados. Todo esse assunto está no material de vocês. Revisem as escolas, revisem as teorias, porque é importante para a prova. Característica da Escola de Chicago, ela utilizava inquéritos sociais, né? Analisava bairros e cidades para poder tentar entender o grau da criminalidade. Apresentava finalidade pragmática, né? Ela tentava explicar o porquê que o crime acontecia e valia-se do método empírico, né? Observar ali os fatos, observar a realidade. 3. Os conceitos básicos de desorganização social e áreas de delinquência são desenvolvidos e relacionados com o fenômeno criminal de modo preponderante por meio da teoria sociológica da criminalidade denominada como. Pessoal, qual é a teoria que fala sobre desorganização social? A mesma que fala sobre a questão das cidades, desorganização social da sociedade, da cidade, Escola de Chicago. Então veja que costuma cair em prova a Escola de Chicago e sempre que falar de desorganização social, de cidade, de centros urbanos, é a Escola de Chicago, tá certo? Professora, por que não seria a anomia? Porque a anomia, embora ela traga uma desorganização social, ela tem que mencionar a ausência de normas, instalação de caos, tá certo? Para poder você marcar a anomia. Então, se falar de ausência de norma, das pessoas não respeitarem as normas, da desorganização vir por conta que as pessoas não se importam mais com a lei, aí sim eu teria anomia, tá? Cuidado para não confundir. Gabarito Escola de Chicago, a reunião de áreas degradadas de determinados sujeitos
perdedores dos processos ecológicos, notadamente no tocante da competição, para das mesmas áreas naturais criminógenas, cujo componente central é a desorganização social, causa por excelência da criminalidade no pensamento da Escola de Chicago. 4. O comportamento criminal é aprendido. Gente, eu falei para vocês várias vezes. Se vier essa frase aqui, você já vai saber qual é a teoria. Qual é a teoria? Diz que a pessoa aprende a cometer crime, que é algo aprendido, qualquer pessoa pode aprender, mediante a interação com outras pessoas, resultante de um processo de comunicação, ou seja, o crime não pode ser definido simplesmente como uma disfunção ou inadaptação de pessoas de classe menos favorecidas, não sendo exclusiva destas, ou seja, não é só pobre que comete crime. Trata-se nesse texto da ideia que é a base da teoria sociológica da criminalidade surgida num ambiente pós-Primeira Guerra Mundial, denominada como a associação diferencial. A associação diferencial é que diz que o crime é algo aprendido. Você aprende a cometer o crime convivendo com criminosos, independentemente de você ser rico ou de você ser pobre. Letra C, associação diferencial. Então é importante você fazer essa associação, tá certo? Falou de associação diferencial, eu tenho que lembrar que crime é algo aprendido. Crime, rico também pode cometer crime. É o cara que fala sobre que é Sutherland, é o que criou as cifras criminais, que criou a expressão crime de colarinho branco. Tem que memorizar, pessoal. A teoria da associação diferencial tem como premissa que o crime não pode ser definido simplesmente como uma disfunção ou inaptidão das pessoas de classe menos favorecidas, pois não é de exclusividade delas, momento em que se apresenta a expressão crime de colarinho branco. Rico também comete crime. Questão número 5. A ausência de utilitarismo da ação, ou seja, não comete o crime não porque está precisando, mas porque gosta. Malícia na conduta, respectivo negativismo, né, acha que está certo. São fatores associados à teoria sociológica da criminalidade denominada como... Quem é o pessoal? O pessoal que rouba porque quer, que tem malícia na conduta, que tem um negativismo, né, que não se vê como criminoso, que acha que está certo. É a teoria da subcultura do delinquente. Você lembra das gangues, né, daquelas pessoas que não conseguiram alcançar ali o padrão estabelecido na sociedade. Subcultura do delinquente. Tem que lembrar que a subcultura do delinquente traz essas 3 características: ausência de utilitarismo, malícia na conduta e negativismo, tá? Subcultura do delinquente. A teoria da subcultura do delinquente foi desenvolvida por Wolfgang e Ferracut. A ideia da subcultura do delinquente foi consagrada por Albert Cohen, se cair na prova pode cair o nome dele. Vincula o aumento da criminalidade com a população menos favorecida, os pobres, pois esses não têm acesso a uma cultura de qualidade. Tem como característica 3 fatores: não utilitarismo, malícia na conduta, negativismo da conduta. Memorize esses pontos importantes que você consegue acertar as questões de prova. 6. No livro Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, Alessandro Barata, ao apresentar determinada perspectiva teórica, explica que, para seus autores, perguntas centrais seriam aquelas dizendo respeito a quem definido como desviante. Quem é definido como desviante? Desviante seria criminoso, né? Que efeito decorre dessa definição sobre o indivíduo? E quem define quem? O trecho citado se refere à perspectiva criminológica da teoria. Pessoal, quando eu estou falando de definição de criminoso, lembra a teoria que define quem é criminoso? Que quem é que quer que seja criminoso? Qual é a teoria? Que o próprio Estado define quem ele quer que seja desfiante. Define quem ele quer que seja criminoso. Quem define quem? Qual é a teoria que fala sobre isso? Criminologia do etiquetamento social. Letra C. Etiquetamento social é justamente definir a pessoa que você quer que seja criminoso. Então, quando eu falo algo relacionado a definir desviante, a definir alguém como criminoso, teoria do etiquetamento social. É uma etiqueta, uma definição. Letra C. A teoria do etiquetamento social tem como premissa principal que a rotulação dos criminosos cria um processo de estigma aos condenados com caráter seletivo e discriminatório, uma vez que a prisão possui uma função reprodutora, o indivíduo rotulado como criminoso assume fielmente o papel que lhe é designado. Seria a ideia de realmente o Estado colocar naquela pessoa aquela característica, aquela conduta que ele quer que seja criminoso.
Os autores dessa teoria foi F. Goffman, Ed Wilhelm e Roald Becker. O que mais cai é esse primeiro e esse último, tá? Não repara no meu inglês, não, que é péssimo. E surgiu lá nos Estados Unidos em 1960. A teoria Kerr, que foi uma das alternativas, né, que eu trouxe para vocês aqui, a teoria Kerr, né, o que significaria ela busca, além das teorias baseadas na oposição entre homens e mulheres, e também aprofunda os estudos sobre minorias sexuais. Então é aquela teoria que fala sobre a questão da igualdade entre homem e mulher, que defende ali os bissexuais, gays, lésbicas, pessoas trans, dando maior atenção ao processo social amplo e relacionando que sexualizam a sociedade como um todo de maneira a heterossexualizar instituições, discussões e direitos. A teoria Kerr propõe explicar e analisar esses processos a partir de uma perspectiva compreendida como aqueles socialmente estigmatizados, dando maior atenção à formação de identidades sociais normais ou desviantes e nos processos de formação de sujeito do desejo classificado em legítimo e ilegítimo. Muito importante isso daqui porque é uma teoria que luta contra o preconceito, contra a homofobia, contra pessoas que não aceitam essa diversidade e contra essas pessoas machistas, enfim, essa teoria está relacionada a isso, pode ser cobrado em prova, não acho tão comum que seja cobrado, mas é importante vocês saberem, tá? Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Nesse sentido, a criminologia propõe uma nova releitura de estudos criminológicos, questiona a criminologia até então heterocis normativa, a partir do questionamento de diversos tipos de violência cometida contra pessoas por exemplo, violência simbólica, que ocorre a partir da construção social de discursos inferiorizando a diversidade sexual, violência institucional, que é quando o Estado e as instituições sociais trata-se do controle social formal sobre o comportamento desviante a partir de processos de criminalização da diversidade de gênero e orientação sexual, e a violência interpessoal, que é a prática de atos físicos de violência contra pessoas contra gays, lésbicas, trans, bissexuais, enfim, esse tipo de violência. Constitui um dos objetivos metodológicos da teoria do Labeling Approach, teoria do etiquetamento social, o estudo detalhado da atuação do controle social na configuração da criminalidade. Assina a alternativa correta. Para o Labeling Approach, o controle social penal possui um caráter seletivo e discriminatório, gerando a criminalidade. O Labeling Approach é uma teoria da criminalidade que se aproxima do paradigma etiológico convencional para explicar a distribuição seletiva do fenômeno criminal. Não é convencional, né? Convencional estaria relacionado lá à escola clássica. Para Labeling Approach, um sistemático e progressivo endurecimento do controle social penal viabilizaria o alcance de uma prevenção eficaz do crime. Não porque ele não fala nada sobre endurecimento, pelo contrário, ele é contra o controle social. Ele acha que o controle social é que é o errado, né? A culpa é do Estado. O Labeling Approach, como explicação interracionista do fato delitivo, destaca o problema hermenêutico da interpretação da norma penal. Não, nada a ver. O Labeling Approach surge nos Estados Unidos nos anos de 80, errado, foi na década de 60, admitindo a normalidade do fenômeno delitivo pelo delinquente. Errado, na verdade, é a letra A, tá, pessoal? Porque ele diz que o controle social penal possui um caráter seletivo, discriminatório e gera criminalidade. Então, perceba que para a teoria do Labeling Approach, é o próprio controle social que gera a criminalidade, o próprio Estado que gera a criminalidade, tá? Gabarito letra A. Surgiu nos Estados Unidos na década de 60, fundada na ideia de que a intervenção da justiça na esfera criminal aumenta a criminalidade, a prisão e o contato com outros presos pode criar novos criminosos, a criminalidade é produzida pelo próprio controle social. Essas frases são importantes, podem cair na prova de vocês. E foi uma das mais importantes teorias do conflito. Principais expoentes, Erving Goffman e Howard Becker. Memoriza isso, guerreiro. Questão de número 8. O pensamento criminológico moderno, de viés macrosociológico, é influenciado pela visão de cunho funcionalista, denominada teoria da integração, mais conhecido como teorias do consenso, e de cunho argumentativo, denominado teoria do conflito. É correto afirmar que, letra A,
São exemplos de teorias do consenso a escola de Chicago. Pessoal, para saber isso daqui, a gente tem que usar o nosso macete, tá? Casa em consenso nunca entra em conflito. Então, eu tenho a palavra casa em consenso nunca entra em conflito. Então, casa, teoria do consenso. Teorias do consenso. EN, teoria do conflito. Casa, o C de Chicago. Chicago. A de associação diferencial. S de subcultura do delinquente. E A de anomia. Ignore minha letra feia. E de etiquetamento, ou também labeling approach. E N de teoria M, né? De teoria marxista, ou também chamada de teoria crítica. Bora lá. São exemplos de teoria do consenso. Teoria do consenso, eu lembro da palavra casa. Escola de Chicago, certo. Teoria da associação diferencial, certo. Subcultura do delinquente, certo. Teoria do etiquetamento, errado. Etiquetamento é teoria do conflito. Tá aqui, ó. Teoria do conflito. São exemplos de teorias do conflito. A teoria da associação, errado. Anomia, errado. Etiquetamento, certo. Teoria crítica ou radical, certo. Só essas duas que são do conflito. São exemplos de teorias do consenso. Escola de Chicago, certo. Associação diferencial, certo. Anomia, certo. Subcultura do delinquente, certo. Letra C. Letra D tá errado, porque traz aqui etiquetamento e crítica sendo do consenso e é do conflito. E aqui traz Escola de Chicago, associação diferencial, sendo do conflito, na verdade é do consenso. É muito fácil responder essas questões aqui. É só você saber o nosso macete. Letra C. Aí aqui, olha que bonitinho que eu trouxe para vocês, ó. Casa em consenso nunca entra em conflito. Chicago, associação diferencial, subcultura do delinquente, anomia, etiquetamento social. E, faltou a M, né? A marxista. A crítica. Crítica, ou também chamada de marxista. Ok? Tranquilo? Mais uma. É possível encontrar relatos em reportagens jornalísticas em investigações criminais de situações em que, teoricamente, o poder do Estado não alcança. Exemplo é a teoria de que organizações criminosas mantêm código de conduta próprios e que execuções de integrantes de facções são consideradas justas, dada a gravidade das infrações praticadas dentro das citadas regras. Também é possível ouvir uma música com a expressão "é melhor viver pouco como um rei do que muito como um Zé", e ter a ideia de que o crime compensaria, pois se fossem respeitadas as regras sociais, a maioria dos jovens não conseguiriam alcançar uma condição de vida satisfatória diante a falta de oportunidade para a ascensão social. Os fatos sugeridos podem ser usados como exemplo de quais teorias criminológicas, também chamadas de teorias do consenso. Pessoal, essa questão ela é um pouco mais complexa porque exige uma interpretação melhor, só que você tem que ser esperto na hora de responder. Para começar, ela fala aqui de teorias do consenso. Se fala de teorias do consenso, você já tem que lembrar quais são as teorias do consenso. A palavra casa, Chicago, associação diferencial, subcultura do delinquente e anomia. Então vamos lá. Fala aqui de ecologia do crime e desorganização social. Desorganização social e ecologia tem a ver sim com o consenso, que seria dentro da escola de Chicago. Mas a questão, ela fala sobre desorganização social? Ela fala sobre crescimento urbano, que cresce a criminalidade? Não, ela não fala nada sobre isso. Então eu já tiro a letra A. Teoria do labeling approach. Labeling approach é a teoria do conflito. Então não é essa, porque aqui fala a teoria do consenso. Aculturação e reação histórica? Não, porque são teorias que nem caem muito em prova e nem estão ligadas à teoria do consenso. Distanciamento e associação diferencial? Associação diferencial, sim, é uma teoria do consenso, mas aqui não fala sobre crime ser algo aprendido, crime cometido por pessoas ricas, enfim, não tem a ver. Então é o quê? Sobra pra gente subcultura do delinquente e anomia, que são teorias do consenso. A anomia seria a ausência de normas, e aqui fala sobre a ausência de normas. Ó, fala aqui, ó, que
o poder do Estado não alcança, ou seja, o poder do Estado não alcança, as pessoas não seguem as normas, seria ao invés das pessoas seguirem a lei, elas seguem códigos de conduta de organizações criminosas. Então, quando eu tenho uma facção criminosa, eu tenho uma total ausência de leis. E a teoria da subcultura do delinquente, quando ele fala aqui, ó, em relação aos jovens que não conseguem alcançar uma condição de vida satisfatória diante da falta de oportunidades, justamente a subcultura do delinquente, que fala sobre os jovens, que fala sobre as gangues, que surgiram justamente porque eles não conseguiam alcançar ali o que era dito para eles como sucesso, né? Que surgiu lá nos Estados Unidos, né? O sonho americano que eles não conseguiam alcançar, aí eles iam praticar crimes e para eles o crime compensa, seria uma coisa boa, que seria aí o negativismo da conduta. Então, letra D ou letra E. Dica, dica top para vocês. Falou em desorganização? Escola de Chicago, ou também pode vir como teoria ecológica. Falou sobre etiquetamento, estigma, rotulação, teoria do labeling approach. Falou de colarinho branco, que o crime é algo que se aprende, teoria da associação diferencial. Busca de status, prazer em infringir normas, delinquentes como ídolos, subcultura do delinquente. Falou em ausência de normas e não haver estímulos para respeitar as normas. Anomia. Ok? Dica de ouro aí para vocês. 10. As teorias sociológicas se dedicam a compreender e explicar a criminalidade como um fenômeno social. Dessa forma, assina a alternativa incorreta. Tá pedindo a errada. A IDECAN adora pedir questão errada, tá? Para a teoria do labeling approach, ou também chamada de etiquetamento social, é fundada na ideia de que a intervenção da justiça na esfera criminal pode aumentar a criminalidade. Correto. A teoria crítica enxerga o crime como um fenômeno proveniente do sistema capitalista, certo? Capitalismo é a base da criminologia. Segundo a teoria da associação diferencial, o comportamento humano tem origem social. O homem aprende as condutas criminosas pelo meio em que vive. Se a pessoa vive com criminosos, acaba aprendendo a praticar crimes. Não se restringe às classes baixas. Correto. A teoria da subcultura do delinquente vincula o aumento da criminalidade com a população menos favorecida, pobres, pois esses não têm acesso à cultura de qualidade. Correto. As teorias, aqui é um resuminho para vocês, da A a D, tudo certinho, um resumo para vocês de teorias. As teorias do conflito estão ligadas a movimentos de direita, conservadorismo. Errado, a teoria do conflito está ligada ao movimento de esquerda. A culpa da criminalidade é do próprio criminoso que decide praticar crime. Errado, a culpa da criminalidade é do Estado. Podendo citar como exemplo a teoria de Chicago, tudo errado aqui seria teorias do consenso e não do conflito. Então, gabarito, letra E. E aqui eu trouxe para vocês, diferença de consenso e conflito. Consenso, funcionalistas, integração ligada ao movimento de direita, conservadorismo. Conflito ligado ao movimento de esquerda, revolução. Conflito de classes, tá? Cuidado para não confundir. 11. É considerada como teoria do consenso, criada pelo sociólogo Albert Cohen. Segundo Cohen, essa teoria caracteriza-se por 3 fatores: malícia da conduta, não utilitarismo e negativismo. Trata-se da teoria, qual é, pessoal? Teoria da subcultura do delinquente, que é justamente, ele criou a obra Delinquente Boys, né? Garotos delinquentes, jovens delinquentes, que fala justamente sobre esses jovens que não conseguem atingir o sucesso e acabam entrando no mundo do crime, criando gangues, não têm acesso à cultura de qualidade, a maioria são pessoas pobres, subcultura do delinquente. Principal autor Albert Cohen, da obra Delinquent Boys. Enfoque, delinquência juvenil. Subcultura, o enfrentamento de jovens em relação à sociedade adulta tradicional. Exemplo, gangues de periferia. 12. Com relação à teoria sociológica da criminalidade, é correto afirmar que a teoria do autocontrole sustenta que as falhas ou negligências na educação em casa, da educação em casa, familiar, não são causas predominantes do crime. Na verdade, seriam sim causas predominantes do crime, embora não seja uma teoria muito falada, mas ela defende sim que seriam causas que predominam na prática do crime. A teoria da anomia vê o delito como um fenômeno normal da sociedade e não como algo necessariamente ruim. Correto. Letra B. A teoria da anomia, ela traz justamente que seria uma ausência de normas, né? O caos instalado, mas como ela tem um dos seus expoentes, Emily Durkheim defende que o crime é um fato social normal na sociedade e não necessariamente ruim,
Então, quando ele não atinge grandes proporções, ele é um fato social normal. E ele também tem uma função social na sociedade, que é justamente manter vivo o sentimento nas pessoas de que o crime é ruim e o crime não compensa. A letra C diz que a teoria da associação diferencial foi a primeira a refutar a existência dos crimes de colarinho branco. A teoria da anomia estabelece que a conduta criminal é algo que se aprende errado. A teoria da associação diferencial defende que os indivíduos adquirem a capacidade de controle da impulsividade, imediatismo, por meio de socialização familiar. Errado também, não tem nada a ver. Tá certo? A correta aqui é a nossa letra B. A teoria da anomia vê o delito como um fenômeno normal da sociedade e não como algo necessariamente ruim. Segundo a teoria da anomia, a prática de crimes em índices mínimos pode ser tolerada por se tratar de um fenômeno comum e natural da sociedade. Porém, se alcançado índices elevados e alarmantes da criminalidade, teremos um estado de desordem e de caos, com risco de subversão dos valores até então dominantes, somados com a completa descrença do sistema normativo de condutas, acarretando o estado de anomia. Cuidado com essa teoria, pode cair para vocês. Finalizamos, meus guerreiros. Espero muito que vocês tenham acertado essas questões. Mas se não acertou, pensa que o importante é aprender, tá? A hora de errar é agora, que você aprende para poder gabaritar na prova, tá? Beijo no coração e até a próxima.